A paz do Senhor Jesus. Hoje estaremos com um assunto escatológico sobre a vinda do Senhor. Então eu quero começar lendo com você um texto da Bíblia em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 17, que diz assim a palavra do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, está falando da descida, a vinda dele, e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mostrando uma ressurreição. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, fazendo uma análise desse texto bíblico, nós vemos que já o texto, ele mostra que o Senhor, ele virá, haverá uma ressurreição, só que não, a Bíblia ela explica a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, né? Falando da igreja, daqueles que aceitaram a Cristo e morreram, que a Bíblia diz que eles o que? Dormem, né? Então, está falando deles, dos que morreram em Cristo, ressuscitarão. A Bíblia diz que haverá uma ressurreição. A Bíblia diz que os que estamos vivos, no caso, quem estiver vivo no momento que o Cristo vier descer do céu, os mortos ressuscitarão e os vivos dois juntos, né? Ninguém vai subir primeiro, e irão junto, diz a Bíblia, se encontrar, serão arrebatados. O que é arrebatados? Serão tirados com rapidez, serão um rapto, tirado com rapidez. E diz a Bíblia, o próprio texto diz que haverá um encontro com o Senhor nos ares. Tem tradução que diz nas nuvens. Então haverá um encontro com o Senhor nos ares. Então a gente vê que esse texto mostra que haverá o quê? Na vinda do Senhor, um encontro. Um texto ligado a esse é o que está em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o verso 51 e 52, que é um texto ligado a esse acontecimento que o Senhor virá. Ele explica o seguinte, que haverá, ele chama de mistério revelado, que haverá o quê? Uma transformação de corpo, né? Os que ressuscitam já vão ressuscitar com um outro corpo, que é chamado, a Bíblia apresenta de corpo glorificado, seria o mesmo corpo de Cristo. E diz a Bíblia, os que estão vivos também serão transformados. Que corpo é esse? A própria Bíblia em Coríntios diz que seria um corpo imortal, é um corpo que não provará mais corrupção. Já a morte já não pode mais contra esse corpo, diz o apóstolo Paulo nas cartas aos Coríntios, a primeira carta, 15, 51, 52. Então, esse acontecimento está ligado com o acontecimento de primeira carta aos Coríntios, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que nós lemos. Então, a gente vê esse acontecimento, o que acontecerá quando o Senhor descer dos céus. Nós estamos fazendo primeiro uma análise desse texto, porque existe o seguinte, a Bíblia se refere à vinda do Senhor, nós temos que entender que ela se dará em duas fases, e é isso que nós estaremos analisando nesse momento. A primeira fase eu já li para você e mostrei para você que o Senhor virá, haverá um encontro com o Senhor nos ares. Quer dizer, a primeira fase da vinda é um encontro com a igreja nos ares.
Então eu quero ler com você mais um texto bíblico referente à vinda do Senhor, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então agora a gente vê um outro texto referente à vinda do Senhor. O texto em análise em Apocalipse, nós vemos agora já uma diferença do primeiro que nós lemos. Agora aqui apresenta o texto que todo olho o verá, quer dizer, esse todo olho o verá, o próprio texto já dá uma explicação quem serão. Não apresenta a igreja, não apresenta os que estão em Cristo, os que creram no Senhor Jesus. O próprio texto apresenta o todo olho o verá. Diz aqui, até mesmo os que transpassaram. E diz, e todas as tribos da terra se lamentarão. Então, esse texto em análise, nós vemos que o que ele apresenta para nós acerca da vinda do Senhor é que haverá o quê? Um lamento. Todas as tribos, todos o verão, diz o texto, o verão, só que o verão e vai haver o quê? Um lamento. Aqui já não está falando de encontro, não está falando de ressurreição, não está falando de nada disso do texto que nós lemos inicial. Agora já está apresentando acerca de lamento. Nós vemos um texto associado a esse, Apocalipse 1:7, o de Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Esse texto de Zacarias 12:10 mostra que esse lamento será da nação de Israel. A nação de Israel irá reconhecer, aquele que vem montado num cavalo, escrito na sua perna, na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Zacarias diz que esse lamento virá da nação de Israel, que ali eles irão reconhecer ao Senhor Jesus como Messias, como ungido, o prometido que viria por eles. Então esse lamento, dizem Zacarias, será da nação de Israel. Eles vão lembrar e vão reconhecer que eles haviam rejeitado e agora estavam em pranto. Choro amargo, diz Zacarias, sairá da nação de Israel. Então nós vemos o seguinte, o texto em análise agora mostra que na vinda, nesse texto em análise, que a vinda do Senhor haverá o quê? Um lamento. Olha o que verá também em análise em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e 8, mostra que a vinda do Senhor será para vingança. Já esse texto de segunda carta aos Tessalonicenses não fala de lamento e nem fala de um encontro nos ares, né? Fala de vingança, que o Senhor Jesus descerá do céu para uma vingança. Se tu ler o texto lá em análise, tu saberá disso. Em Apocalipse 19, 11 e 21, mostra também que o Senhor descerá do céu para uma batalha contra o anticristo. Então agora já não mostra encontro nos ares, já não fala de lamento e já não fala mais de uma vingança. Agora o texto em análise, Apocalipse 19, 11 ao 21, mostra de uma batalha que será uma batalha contra o anticristo e seu exército. Em Daniel capítulo 7, versículo 13, mostra o seguinte, que o Senhor também descerá do céu para instaurar o milênio. Em Mateus 24, 30 ao 31, mostra que o Senhor virá com seus anjos rijo. Essa palavra significa
sem flexibilidade, rude, de forma nada amorosa, né? Vem para uma posição como se fosse de guerrear, diz a Bíblia, uma posição de guerra. E o texto em análise de Mateus 24, 30 ao 31. Por que eu li esses textos para vocês? Porque nós vemos o seguinte, uma análise desses textos, nós vemos que haverá duas fases na vinda do Senhor. A primeira fase fala de um encontro nos ares. É a Bíblia que está apresentando. Não é invenção e nem filosofia nossa. É o que a Bíblia está apresentando. De um encontro nos ares. O outro texto que está sendo analisado, que começa em Apocalipse 1:7, mostra sobre um lamento, os outros textos falam de vingança, fala de uma batalha contra o anticristo, fala que os anjos não virão amorosamente. Então nós vemos o seguinte, que haverá duas fases na vinda do Senhor Jesus. É o que a Bíblia apresenta para nós. Na primeira fase, quando você lê o texto que diz vigiai, e também as outras expressões que o Senhor Jesus usa, que ele virá como um ladrão de noite, está se referindo à atenção, uma vinda súbita, a qualquer momento ele poderá vir. Então nós vemos que na primeira fase não tem uma data marcada, não tem uma hora marcada, quando ele usa essas expressões. Na segunda fase, nós já temos o posicionamento de como se acontecerá. Por exemplo, na segunda fase, que já não tem um dia exato, mas nós sabemos que se dará quando o anticristo armar a sua batalha para querer lutar e guerrear contra Israel. No meio dessa batalha, Israel estará perdendo essa batalha, que o anticristo vai se juntar com outras nações e vão guerrear Israel, porque rejeitaram ao anticristo. Ele foi rejeitado. Na verdade, ele foi desmascarado. Israel descobriu quem verdadeiramente ele é e começa a batalha. E haverá uma grande batalha onde Israel estará perdendo essa batalha, e é aí que o Messias virá, o Senhor Jesus virá dos céus para eliminar o anticristo e seus exércitos. Nisso, Israel vai contemplar, todas as nações que estarão ali vão contemplar a chegada dele, e Israel vai lamentar, reconhecendo ao Senhor Jesus como Messias. Ele vence a batalha e instaura o milênio que citou Daniel na vinda do Senhor, e o milênio será instaurado. Então nós vemos o seguinte, que a vinda do Senhor se dará em duas fases, e cremos que a vinda do Senhor será antes da grande tribulação. Cristo arrebatará a sua igreja para o encontro nos ares, e na segunda vinda será para uma batalha, para vingar e para instaurar o milênio na terra. Eu quero finalizar analisando aquela mensagem profética, uma referência profética, quando o Senhor Jesus usa acerca de Noé e acerca de Ló. Nós vemos que antes de Deus ele derramar um juízo, ele sempre livrou o justo. Ali, o Senhor Jesus faz menção desses dois casos, se referindo ao arrebatamento da igreja, que antes do juízo vir, Deus sempre vai livrar o justo. Então nós cremos que a grande tribulação será um dia de juízo divino sobre a humanidade, em que a igreja não estará mais, não está na verdade, sob juízo de Deus, e sim está sobre a graça de Deus, que já o juízo, a condenação já foi retirada de sobre a igreja, e a igreja estará com Cristo nos ares. Então, espero ter contribuído nessa análise bíblica de forma resumida, mas bem objetiva,
Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.